Saudações! Hoje estaremos falando sobre os feitiços de São Cipriano, a importância de termos uma fonte de conhecimento segura e coerente, seja uma fonte de conhecimento principal ou secundária. Vamos falar sobre isso. Pois bem, meus amigos, é muito importante termos uma fonte de conhecimento confiável e coerente. A falta de uma fonte de conhecimento eficaz, ela vai fazer com que você, em primeiro lugar, perca tempo e dinheiro. Você vai perder o seu tempo, aonde você está investindo horas, muitas vezes desperdiçadas, em absorver aquele conhecimento. Depois você vai perder dinheiro tentando aplicar aquilo na sua rotina ou executar aquele procedimento. E depois a outra perca que você tem é na sua autoestima, na sua confiança, e também perde um pouco daquela expectativa e daquela vibração na possibilidade de alcançar aquele resultado. Então, você só tem a perder quando você não tem uma fonte de conhecimento confiável e coerente. Muito hoje em dia é fácil de se encontrar livros, PDFs, vários e vários comentários, manuais, enfim, é muito fácil de se encontrar uma infinidade de conhecimentos religiosos com a facilidade da internet. Mas nós devemos entender o seguinte: o que é padrão em livros e em conhecimento que são derivados de outros países, tá? Qual é o padrão? O padrão é pegar o conteúdo da língua mãe, traduzir para o inglês e do inglês traduzir para o país onde será publicado. Nós temos aqui um grande detalhe, tá? O livro de São Cipriano. Vamos começar com os detalhes mais irrisórios. O livro não tem autor. O livro não tem autor. Não tem autor, não tem o tradutor, não tem a fonte de onde foi extraído tal conhecimento. Nada disso. Tem a editora, né? Vamos lá aqui, rapidamente. Tem a editora, produção editorial, diagramação e editoração, diagramação e arte final, capa. É isso. Não tem autor. Não tem autor, não tem de onde vem o conhecimento, não tem quem foi o tradutor. O que acontece? Vamos então dizer que seja verdade. São Cipriano nasceu onde? Lá na região da Síria. Que língua se fala lá? Nem sei, nem vou pesquisar. Mas é lá na Síria. Se fosse realmente o conteúdo, passaria da língua de São Cipriano para o inglês, do inglês para o português. E quem foi o tradutor? Foi uma pessoa que tinha conhecimentos religiosos para isso? Ou foi apenas um tradutor oficial? Foi um tradutor oficial. É o que acontece com todos os conteúdos que vêm de outros países. Não estou falando só de material religioso, estou falando de qualquer tipo de produção. Da língua mãe para o inglês, do inglês para o país em questão, certo? Então, o tradutor é um tradutor oficial, beleza, tranquilo, mas quando se trata de assuntos religiosos, a tradução ela vai ser seca, não vai ser uma tradução que vai interpretar o significado real daquela palavra e dentro do contexto. Então vai ser uma tradução seca, a mesma coisa que seria se você quisesse traduzir, certo? Um culto religioso, uma oração, pega uma oração cheia de termos brasileiros, regionais, e traduz para o inglês. Vai ficar algo totalmente sem nexo. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Vamos lá.
Eu separei alguns aqui. Chega a ser algo assim, é algo bem infantil. O livro tem mais de 300 páginas, tem em torno de quase 400 páginas, certo? Com lendas, com histórias e alguns feitiços. Mas agora vamos ver aqui um feitiço, ok? Vamos lá. Bruxedo de avelã para aquecer mulher fria. Aquecer mulher fria você já sabe, né? Vamos lá nos ingredientes. Raiz de sobreiro, semente de sarganha brava, cabelos do peito com a raiz, farinha de amendoim, cantáridas e avelã. Aí você faz um preparo, tá? Faz uma bolinha com esse preparo, tá? E aí vai deixar um tempo lá em algum lugar, enfim, e depois você vai abrir um buraco no colchão, certo? E ao colocar esta bolinha dentro do colchão, você vai dizer: pelas chagas de Cristo e pelo amor que voto a fulano, te escondo, sobreiro ligado à sarganha, com fios do peito, amendoim, cantáridas e frutos de aveleiro. Quero que pela virtude de Cipriano, que esta mulher se ligue a mim pelo amor e pela carne. Em primeiro lugar, vamos lá. Nenhum desses ingredientes aqui tem um significado para o objetivo que é aquecer a mulher fria. Outro detalhe, não tem nenhum objeto que ligue ou identifique a pessoa alvo. Só a própria pessoa que está executando, se for um homem, o cabelo do peito. Tá? E aí tem o encantamento, pelas chagas de Cristo. Por favor, você está fazendo uma bruxaria para aquecer mulher fria, você vai dizer pelas chagas de Cristo. Da onde? Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo que eu separei. Vamos lá. Aqui, ó. Se você não quer ao seu lado uma mulher depravada que vai para a cama com parceiros diversos, faça isso. Tome os órgãos genitais de um lobo e pelos das sobrancelhas e da sua própria barba e queime tudo junto. Ou seja, você vai pegar as genitais de um lobo, os pelos da sua sobrancelha e pelos da sua barba. No caso, só homem que pode fazer, né? Porque a mulher não tem barba. E aí você vai queimar tudo, tá? Depois você vai pegar isso e vai adicionar no refrigerante da mulher. Gente, isso seria, no caso, uma segurança sexual, tá? É um nome que se dá para isso. Espiritualmente falando, é segurança sexual. Então, novamente, nós não temos nenhum objeto que identifique uma segurança, uma proteção, e nenhum objeto que identifique a pessoa que vai estar sendo envolvida, a pessoa alvo. Nada. Vamos, aqui que eu tenho... tem uma outra aqui. Vamos lá, aqui, ó. Mágica das favas para tornar uma pessoa invisível. Matar um gato preto. Uma pessoa, imagina a pessoa, um leigo ir lá matar o gato preto. Enterrar no quintal, colocar uma fava em cada olho, não diz fava de quê, né? Como se existisse só um tipo de fava no universo. Botar uma fava em cada olho, outra debaixo da cauda e outra em cada ouvido do gato. Depois de tudo isso feito, cobri-lo de terra e regá-lo todas as noites ao dar meia-noite. Com muita pouca água, até que as favas que devem ter rebentado estejam maduras. E quando estiverem realmente, cortá-las pelos pés. Tá? Depois de cortadas, levá-las para casa e colocá-las uma a uma na boca. Então, imagina só, você colocou fava nos olhos, no rabo, você colocou as favas no bicho, tá? Ficou lá enterrado, você vai desenterrar, chegou em casa, você vai botar uma fava na boca, e aí, diz aqui, né? Quando parecer-lhe que vai se tornar invisível, é porque a fava que está na boca é a que tem força mágica. Então você vai tentar com uma fava, não estou ficando invisível, toca fora. Pega outra fava, não estou ficando invisível, toca fora. E assim você vai tentando até que você vai encontrar aquela fava que vai te tornar invisível. Então, gente, milhões e milhões de cópias vendidas deste livro, com quase 400 páginas, com algumas lendas, algumas histórias, alguns
feitiços aqui, que na verdade não são feitiços, certo? O feitiço é destinado a uma entidade ou ligado a uma entidade, certo? O que seria aqui seria bruxaria, quando na verdade a bruxaria ela necessita que todos os ingredientes utilizados tenham um significado expressivo para o seu objetivo, então também não é uma bruxaria, é apenas simpatia, uma simpatia muito mal elaborada. Então, isso aqui, nós temos aqui um nome forte, reconhecido em vários cultos religiosos, nós temos uma editora realmente pesada, nós temos aqui quase 400 páginas de conteúdo. Porém, para leigos, é um bom conteúdo para passar o tempo com algumas historinhas que aqui estão, é para ter uma noção de como se fazem algumas bruxarias, porém, para aquela pessoa que está em uma trajetória religiosa, uma pessoa que quer agregar mais conhecimento em sua bagagem, isso aqui é inútil. Nós devemos entender que manutenção de entidades, oferendas, feitiços, encantarias, evocações, sempre existem materiais a serem aplicados. Estes materiais, ou eles têm um significado expressivo para o objetivo, ou eles têm um significado expressivo para aquela entidade. Os materiais não estão ali só por bonito. E aqui eu provei para vocês que nós temos receitas nas quais não tem significado nenhum. É como se fosse uma simpatia. A simpatia é isso. O que é a simpatia? É um conjunto de objetos que necessariamente não tem significado nenhum entre eles ou para o objetivo, que são reunidos e se faz alguma espécie de oração, alguma espécie de encantaria e se acredita que aquilo dá certo mais pela crendice popular, não pelo significado dos objetos. Simpatia é isso. A maioria das simpatias, ou todos os objetos não têm significado, ou 2 ou 3 até têm algum significado, mas é algo que não tem ligação entre eles ou entre entidades e não tem uma grande credibilidade espiritual. Por isso, é muito difícil conseguir algum resultado com simpatias, ok? Mas vamos lá, dando continuidade. Então, não adianta nós termos um nome conhecido, uma editora forte, bastante conteúdo, se na verdade não é produtivo. E é isso que você precisa entender. Na sua trajetória espiritual, você precisa encontrar fontes de conhecimento legíveis. Que eu digo com legíveis é algo que realmente você possa encontrar significado coerente e que possa estar realmente amparado por uma teoria, no mínimo uma teoria que tenha base teórica ou científica. Exatamente. Nós devemos entender que eu não preciso usar apenas uma fonte de conhecimento. Eu posso ter várias fontes de conhecimento. Eu mesmo, em toda a minha trajetória religiosa, eu tive fontes de conhecimento de cultos totalmente diferentes. Porém, eu fui estudando e fui agregando na minha rotina aquilo que de fato poderia ser agregado na minha rotina e quando eu via que algo já no início não estava tendo uma teoria, uma lógica, não tinha uma explicação eficiente do o porquê utilizar aquilo, eu simplesmente deixava de mão. Já era coisa do passado. No presente não podemos ter mais isso. Quando se perguntava algo por um religioso e ele dizia, não, isto é segredo religioso. Isso aí a gente não pode informar qual é o fundamento sobre isso. Mas materiais em feitiços, materiais em assentamentos, materiais em oferendas, todos eles têm uma lógica, que é significado para o objetivo ou significado para a entidade. Às vezes nós temos o conjunto das duas coisas no mesmo ato, ok? Então é importantíssimo você absorver conhecimentos e conhecimentos que venham a ter um significado, uma lógica. Isto sim vai agregar. Você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Dei este exemplo, um livro de 400 páginas, na qual, se for aproveitar
efetivamente dentro de um culto religioso ou dentro de alguma bruxaria, efetivamente das 400 páginas, se a gente aproveitar 2 ou 3, é muito, ok? O recado de hoje é esse, espero que tenham gostado e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.